Fala pessoal, tudo bem? Na dúvida de hoje a gente vai responder a seguinte dúvida: o que são países emergentes? Né? Uma dúvida que sempre aparece aí nas questões de geografia, é um assunto bastante comentado na área de geopolítica, e a gente está aqui para tirar essa dúvida. Pessoal, países emergentes são nada mais, nada menos do que países que saíram de uma condição econômica estagnada, ou seja, de não crescimento, né? E pela adoção de algumas medidas, né, esses países começaram, nos últimos 30, 40 anos, começaram um processo de crescimento econômico gradual, né, com crescimento do PIB, né, por vários anos seguidos. E esses países hoje, eles constituem um grupo de países, né, bastante expressivo hoje no mundo, certo? Os chamados países emergentes. Não há um consenso em relação a essa nomenclatura. Uns chamam de países emergentes, outros chamam ainda de países em desenvolvimento, né? Mas não há um consenso, né? Mas quando você ouvir falar um desses termos, né, está se referindo a isso. Países que saíram de uma condição econômica estável, né, estagnada, e passaram, pela adoção de algumas medidas, passaram por um crescimento, né, econômico bastante expressivo. Eu poderia dizer que os países emergentes hoje, eles estão entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, certo? Que são os países pobres, ok? E esses países emergentes, eu, né, gostaria até de dizer que eles poderiam funcionar como uma subcategoria desses países subdesenvolvidos, certo? Aí você pergunta, mas no futuro, né, eles vão ser países desenvolvidos? A lógica, né, pela lógica, a tendência é que eles sejam aí países, né, desenvolvidos daqui mais algumas décadas se continuar esse processo de crescimento econômico, ok? Como exemplo de países emergentes, a gente poderia dar o exemplo dos BRICS, né? Você tem o Brasil, você tem a Rússia, você tem a China, você tem a Índia e agora mais recentemente você tem a África do Sul. E existem outros também, né? Existem os tigres asiáticos, que também são países emergentes. Ou seja, é um grupo de países bastante, né, expressivo, né? Uma das características desses países emergentes é o processo de industrialização tardia, né, que chegou tarde nesses países, sobretudo advindo aí da entrada de multinacionais, empresas multinacionais de outros países, certo? Uma outra característica dos países emergentes é a capacidade que eles têm de fazerem alianças entre si, né, com outros países que estão em desenvolvimento, né? E aí, por exemplo, num momento de crise, os países ricos, né, os países desenvolvidos, eles ficam fracos porque eles estão sozinhos, né? Já os países emergentes, não, eles estão aglutinados em blocos, né? Estão unidos, né, em torno de um propósito, e aí eles conseguem sair mais forte e aí vão galgando, né, galgando espaço aí entre as grandes potências, ok? Mas uma característica negativa desses países emergentes é a presença ainda da desigualdade socioeconômica. Ela ainda é altamente visível nesses países, né? Nesses países emergentes você tem, né, índices de pobreza ainda muito altos, né, com fome, pessoas com fome, né, sem acesso ao saneamento, sem acesso à água, sem acesso ao alimento, sem acesso à moradia, né, digna, sem acesso ao emprego, certo? E por outro lado você tem centros urbanos altamente desenvolvidos, né, nesses países, pessoas que têm um poder de riqueza bastante alto, né, ou seja, a desigualdade ela é também uma característica desses países emergentes. Mas enfim, pessoal, a dica de hoje era essa, certo? Que eu tinha para dar para vocês. Espero que tenham entendido, né? Se você gostou aí do like, se você gostou do vídeo, né, deixa o seu like e se inscreve no canal porque vai vir mais dicas aí de conteúdos da geografia. Tá legal? Forte abraço.